Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Bolsonaro diz que ato de perdão a Daniel Silveira é constitucional e que vai ser cumprido. Passaporte da vacina não é mais obrigatório na cidade do Rio. E na tecnologia, o homem mais rico do mundo compra o Twitter. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Tudo bem com você? Eu espero que você tenha curtido e descansado nesse carnaval fora de época, porque agora voltamos, infelizmente, para a realidade. Vida normal aí, com uma semaninha de 5 dias úteis pela frente. Então, vamos nessa. E eu começo com um assunto que é da semana passada, mas ainda continua repercutindo. E eu estou me referindo àquele perdão que foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por cometer atos antidemocráticos. O Ricardo Porto, que ficou tomando conta aqui do Panorama semana passada, contou isso aqui pra você. Mas se por acaso você está perdido nessa história, eu vou resumir bem rapidamente aqui pra você, combinado? Vamos lá aos personagens dessa história. Daniel Silveira, que é um deputado bolsonarista, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. E antes dessa decisão ser publicada, formalizada, digamos assim, Bolsonaro editou um decreto perdoando Daniel Silveira. O presidente usou o mecanismo de graça constitucional, o que foi questionado por especialistas. E aí que entra a atualização desse assunto. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse ato de perdão, chamado de graça, é constitucional e vai ser cumprido. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Por enquanto, a STF ainda não se manifestou sobre esse assunto. Inclusive, o colunista da Globo News, Valdo Cruz, conversou com alguns ministros do STF que defendem que o decreto do presidente Jair Bolsonaro não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos nesse processo para se tomar uma decisão final sobre esse assunto. Na semana passada, logo depois desse ato de Bolsonaro, partidos e senadores de oposição acionaram a STF e questionaram a constitucionalidade desse decreto. E o argumento foi de que houve um desvio de finalidade e que o presidente tomou uma decisão de cunho político pessoal. E agora a relatora desse caso é a ministra Rosa Weber, que ainda está analisando. E segundo o jornalista Valdo Cruz, alguns ministros do STF avaliam que é melhor jogar para frente uma decisão sobre esse decreto presidencial. A estratégia deles é baixar a temperatura dessa crise entre os poderes executivo e judiciário, que se elevou após a edição desse decreto. Falando em baixar a temperatura, eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama CBN de hoje, que é em relação a uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a democracia e as Forças Armadas. Recapitulando para você, durante uma palestra nesse final de semana em uma universidade alemã, Barroso disse que há um esforço para levar as Forças Armadas ao varejo da política, o que isso seria uma tragédia para a democracia. E sem mencionar Bolsonaro, o ministro também disse que as Forças Armadas teriam recebido orientação para atacar o processo eleitoral. E eu separei aqui um trechinho dessa fala para você ouvir.
Um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Obviamente que essa declaração repercutiu. Ontem à noite, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era o comandante do Exército até o final do mês passado, soltou uma nota dura contra Barroso, repudiando ilação ou insinuação sem provas de que as Forças Armadas teriam recebido orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. O ministro disse que a declaração foi irresponsável, representa ofensa grave e afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Já hoje, ministros do governo Bolsonaro foram nessa mesma linha. Eles se mobilizaram para rebater essas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, por exemplo, compartilhou a nota do ministro da Defesa em uma rede social e escreveu que eleições democráticas e transparentes fazem um país soberano e que, por isso, as Forças Armadas estão sempre vigilantes pelo bem do Brasil. Já o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que também é general do Exército, disse que a afirmação de Barroso não procede e é inconsistente e sem fundamento. Segundo ele, as Forças Armadas, convidadas a participar do processo eleitoral, estão sendo orientadas, como sempre, a ajudar a lisura desse evento. Para você entender melhor todo esse contexto, o pano de fundo desse embate é o seguinte: quando o ministro Barroso era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele convidou as Forças Armadas para participarem de uma comissão de transparência sobre as eleições. E, contrariando o acordo para que a discussão ficasse sob sigilo, as Forças Armadas enviaram uma lista com questionamentos ao TSE e vazaram esse documento ao presidente Jair Bolsonaro. E o que ele fez? Ele usou essas perguntas para dizer mais uma vez que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, algo que é completamente falso. Bom, sobre esse assunto, nós ouvimos durante a programação da CBN o advogado constitucionalista Camilo Caldas, que é pós-doutor em democracia pela Universidade de Coimbra. E ele explicou para a nossa repórter Thaís Oliveira que a Constituição não atribui às Forças Armadas o papel de guardiã da Constituição e muito menos das eleições. O processo eleitoral, ele não deve ser submetido a um controle e análise das Forças Armadas. E, de fato, é surpreendente que um convite que deveria servir para reforçar a segurança da eleição e apaziguar as relações, agora tenha se tornado um instrumento para tentar atacar o processo eleitoral. Está se criando uma narrativa para dizer: se fomos convidados, então temos o direito de intervir, temos o direito de deslegitimar o processo eleitoral. Por enquanto, o ministro Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não se manifestou sobre essas declarações. Eu vou agora para o Rio de Janeiro porque lá tem novidades sobre a pandemia. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio recomendou hoje o fim da obrigatoriedade do passaporte da vacinação na cidade. Essa recomendação dos especialistas é temporária, já que caso haja uma nova piora no quadro epidemiológico, ele vai voltar a ser exigido. E essa decisão já está valendo na cidade do Rio de Janeiro. E sobre essa nova recomendação, o secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado, comentou que o bom cenário epidemiológico foi fundamental na decisão dos especialistas.
Nós temos um dos melhores cenários desde o início da pandemia, pouquíssimos pacientes internados, poucos casos tanto de síndrome gripal quanto de síndrome gripal aguda respiratória grave. Foi a vacinação que fez a gente chegar até aqui e a vacinação que vai fazer a manutenção desse cenário. Todas as medidas podem ser revistas, o monitoramento vai ficar constante da Secretaria, passando informações para os especialistas estarem ajudando a Secretaria a tomar decisão. Acho que você deve se lembrar, inicialmente o prefeito do Rio, Eduardo Paes, tinha dito que o comprovante não seria mais exigido quando o Rio chegasse a 70% da população com 18 anos ou mais com a dose de reforço, né? Atualmente, para você ter uma ideia, a capital está com essa taxa em 62% e cerca de 1,5 milhão de pessoas estão com essa dose atrasada. Até por isso, para o epidemiologista da Fiocruz, Diego Xavier, que foi ouvido pela nossa reportagem, disse que a desobrigação é precipitada, mas ao mesmo tempo ela é esperada, já que era discutida em outras cidades. Bom, seria ideal se a gente tivesse uma taxa de cobertura de vacinação com a dose de reforço num percentual mais elevado da nossa população, para que a gente fizesse, né, a retirada da exigência do passaporte de vacina. Mas essa é uma tendência que a gente está observando em vários locais no Brasil, né? Durante um período dessa pandemia, essa exigência cumpriu o seu papel, né? Muitas pessoas buscaram se vacinar exatamente para poder conseguir acessar alguns desses locais, mas agora, principalmente depois desses festejos de carnaval que a gente viu nesse final de semana, fica bastante evidente que essa cobrança desse passaporte vacinal não tem existido. Esse passaporte vacinal na cidade começou a ser exigido na capital em novembro do ano passado. Só que atualmente muitos locais já não têm cobrado mais esse comprovante. Na Sapucaí, por exemplo, muitas pessoas criticaram nas redes sociais que o passaporte não estava sendo pedido no Sambódromo. Então meio que formalizou algo que estava acontecendo aí na informalidade. Atualmente o Rio tem a menor taxa de transmissão de toda a pandemia, com uma positividade de apenas 6% e somente 8 pessoas internadas com a Covid-19. Ainda no Rio de Janeiro, enquanto eu gravo esse episódio deste podcast, a delegada Maria Aparecida Malê está ouvindo 2 pessoas no caso da morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. Ela foi imprensada pelo carro abre-alas da escola em cima da hora na última quarta-feira, durante os desfiles da Série Ouro do Carnaval Carioca. Ela foi enterrada no sábado e agora parentes e amigos cobram justiça. Segundo a delegada do caso, as imagens de câmeras de segurança da região em que ocorreu o acidente mostram que o motorista do carro alegórico mentiu durante o depoimento dele. Ele disse à polícia que não tinha visto crianças em cima da alegoria, mas, segundo a delegada, vários menores de idade estavam nesse local. Não havia só a menina que foi vítima em cima do carro alegórico, havia muitas crianças, no mínimo umas 15 crianças em cima do carro alegórico. E nós estamos aguardando os laudos, inclusive o laudo de local e o laudo da menina. Pretendemos, claro, né, ter mais informações, juntar mais elementos para poder formar um juízo, um relatório final do inquérito. Então, logo tem algum resultado, nós vamos apresentar à Justiça. Foram chamados para depor hoje um auxiliar da empresa Carvalhão, que servia como guia do caminhão que puxava a alegoria, e também o presidente administrativo da escola Em Cima da Hora, que é responsável pelas questões operacionais da escola. Os nomes deles não foram divulgados. Na sexta-feira, o carro abre-alas dessa escola foi apreendido e periciado. E agora esse caso ele é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, porque a delegada ainda avalia ser cedo para apontar culpados pela morte de Raquel. Mas já se sabe que normas de segurança
foram violadas no dia desse acidente. Isso porque ações preventivas que tinham sido determinadas pela Justiça não foram cumpridas durante os desfiles. Uma delas, por exemplo, de colocar segurança perto dos carros, principalmente na concentração e na dispersão, para evitar justamente que crianças e adolescentes se colocassem em risco. Em nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que aguarda a conclusão do inquérito da Polícia Civil para decidir que providências tomar nesse caso. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,35% aos 110.687 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia cotado em alta de 1,44%, cotado a R$ 4,874. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,70%, cotado a R$ 5,223. Trilha de tecnologia, porque eu tenho uma notícia que quebrou a internet. Hoje, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. E eu tive que chamar o Tássius Veloso, nosso comentarista de tecnologia, para explicar para você como foi toda essa operação histórica. Tudo bem com você, Tássius? Explica aí para o nosso ouvinte aqui do Panorama como é que foram as negociações dessa compra. E aí, Ju, tudo bem contigo? Olá para os ouvintes. Pois então, essa história do Elon Musk pegou todo mundo de surpresa desde o momento em que ele anunciou que tinha comprado 9% do Twitter. E na sequência resolveu colocar a oferta final dele, né, a melhor e final oferta dele para aquisição completa da companhia. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa física, um bilionário que fez fortuna com outros negócios relacionados à tecnologia e que agora se mete no campo das redes sociais, que é um campo muito difícil. A gente sabe que essas plataformas onde ocorrem as conversas, elas têm um impacto gigante na nossa sociedade, principalmente na transmissão de notícias e na propagação de desinformação. O Elon Musk, em outras oportunidades, ele se colocou como um absolutista da liberdade de expressão. Ao que tudo indica, essa vai ser a pauta dele dentro do Twitter. Conforme ele fecha a empresa, né, passa a ter o controle dela, o mais provável é que ele comece a desenvolver ferramentas para que as pessoas se expressem por lá, publiquem suas coisas, e fica muita dúvida sobre qual vai ser o controle da desinformação, das postagens problemáticas, né, da integridade, da segurança das conversas que ocorrem dentro do Twitter. Mas tudo isso, né, todo esse futuro precede uma negociação muito complicada, porque alguns analistas inclusive dizem que foi uma tentativa de compra hostil, ele não havia conversado direito lá com os diretores do Twitter, então tudo feito muito às pressas, mas hoje a gente tem esse desfecho. Os acionistas, os diretores viram valor lá, principalmente grana aqui, né, que a gente está falando nessa oferta feita pelo Elon Musk, uma das plataformas mais importantes, principalmente para quem curte ali o quente do dia, né, acompanhar o noticiário, acaba tendo um novo dono e sabe-se lá o que ele vai fazer a partir de agora. E Tássius, agora que o Elon Musk vai ser o único dono do Twitter, alguma coisa vai mudar mesmo de fato? Essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares, inclusive estão aí nessa negociação, porque o Elon Musk, quando ele fez a oferta dele, ele falou que utilizaria, né, que a proposta dele seria para o Twitter finalmente executar a missão dele no mundo, e aí ele coloca algumas coisas que são até um pouco genéricas, é difícil de entender o Elon Musk, ele é um personagem complicado da gente decodificar, mas agora, sendo ele o único dono, é ele quem vai dar
as cartas, vai ditar as regras dentro da plataforma. Seria muito interessante se o Elon Musk se cercasse de executivos, de profissionais que entendem de internet, que já tiveram em outras empresas mais ou menos ali correlatas nessa questão das redes sociais, porque é um abacaxi enorme para descascar, principalmente quando a gente fala de desinformação. Por exemplo, a vacina X ou Y causa algum tipo de problema, o remédio ele ajuda em tal coisa. E nos últimos anos, as plataformas, até por uma exigência da sociedade, vêm puxando para si a responsabilidade de combater esse tipo de desinformação. E ao que tudo indica, o Elon Musk não é bem por aí. Ele enxerga outro caminho, ele enxerga que a liberdade tem que ser maior, tem que ser total, inclusive com os impactos negativos que porventura podem surgir disso, principalmente no campo da desinformação. Agora, ao mesmo tempo, ele deu uma declaração hoje na qual ele fala que vai tentar resolver, por exemplo, a questão lá dos bots que incomodam as pessoas. A gente sabe, né, o movimento de manada. Bots que colocam certas personalidades lá no topo dos trending topics ou que então disparam a mesma mensagem para uma base gigantesca. Ao que tudo indica, ele vai tentar desenvolver métodos tecnológicos para combater esse tipo de coisa e também falou na identidade dos usuários, uma tentativa assim de se certificar de que todo mundo que está no Twitter é gente de carne e osso, que não tem ali movimentações inautênticas. Como isso vai ser feito ainda não sabemos, mas ele colocou como uma das pautas que ele pretende tocar agora que é o acionista dessa rede social. Então muita coisa a gente vai ver conforme ocorrem essas mudanças, provavelmente mudança de gestão, provavelmente as equipes de tecnologia vão ter que repriorizar lá o que elas estão criando, né, de novas ferramentas, recursos e tal. E para os usuários como eu, que estou no Twitter desde 2007, uma grande dúvida se vão estragar o nosso brinquedo. No nosso caso aqui, né, jornalista, também ferramenta de trabalho, mas para muita gente é o entretenimento do dia, é a forma de receber notícia, receber informação. Então, muito receio, muita atenção sobre o que vai ser o Twitter daqui para frente, e só uma pessoa consegue responder isto: Elon Musk. Tássios, como você falou, realmente o Elon Musk é uma incógnita, né? Então veremos aí o que ele vai fazer com o Twitter. Muito obrigada e volte mais vezes aqui ao Panorama. No cenário internacional, eu sigo aqui com a cobertura da invasão russa na Ucrânia. E a guerra no país ucraniano passa hoje de 2 meses. E o prefeito de Kiev disse que a capital da Ucrânia vai desmontar uma escultura da era soviética que foi instalada no centro da cidade, que celebra a amizade entre russos e ucranianos. E é uma escultura de bronze de 2 trabalhadores, chamada de Amizade de 2 Povos. E o arco de titânio que fica por cima do monumento vai ser mantido, mas com uma outra simbologia e com destaque para as cores da bandeira ucraniana. E como eu falei para você, essa invasão do país pelas tropas russas passa de 2 meses hoje, né? E sob ataques concentrados em várias regiões. Na cidade portuária de Mariupol, o foco ainda é uma usina siderúrgica onde soldados ucranianos estão escondidos, isso segundo autoridades locais. E ao menos 5 estações de trem no oeste e no centro foram bombardeadas nessa segunda-feira. A informação é de autoridades do governo ucraniano, que ainda não divulgaram se alguém ficou ferido e se há mortes em decorrência dessas ofensivas. Segundo o diretor da companhia de trens do país, os bombardeios ocorreram em um intervalo de 1 hora. E uma das estações atingidas fica nos arredores de Lviv, que é uma cidade que liga ao território ucraniano à Europa Ocidental, fica pertinho ali da Polônia. Justamente por isso, esse local concentrou as saídas de ucranianos que fugiram após o início desse conflito e foi rota para as visitas dos principais líderes mundiais ao território ucraniano. Falando em visitas de líderes mundiais, há repercussões internacionais sobre a guerra. Hoje, os Estados Unidos anunciaram que vão retomar em breve as atividades diplomáticas na Ucrânia, que estavam interrompidas desde o início da guerra. Esse anúncio foi feito pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, durante a visita a Kiev com o secretário norte-americano de Estado, Antony Blinken. Os dois disseram que o retorno vai ser progressivo
progressivo e deve começar em Lviv. Eles também falaram que os Estados Unidos querem armar a Ucrânia até ver a Rússia enfraquecida a ponto de não poder mais lutar na guerra. Até por isso, hoje, o secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciou mais ajudas militares de Washington às tropas ucranianas e disse que está confiante na derrota de Moscou. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs uma rodada especial de negociações com a Rússia para discutir o destino de civis e de soldados que ainda estão em Mariupol. E hoje teve uma tentativa, mas não deu certo. A Ucrânia não alcançou o acordo com a Rússia sobre as condições para a abertura de um corredor humanitário em Mariupol. Mais cedo, hoje, Moscou tinha anunciado um cessar-fogo para a retirada de civis. Só que aí não deu certo. A vice-primeira-ministra da Ucrânia disse que não houve um consenso sobre o corredor humanitário por falta de garantias de segurança. Por fim, no cenário internacional, a reeleição do presidente da França, Emmanuel Macron, ainda repercute. Após o anúncio dos resultados das eleições, diversos líderes mundiais cumprimentaram Macron pela vitória. Até o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu os parabéns aí para o colega francês pela reeleição, apesar das fortes tensões vinculadas à Ucrânia. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que o presidente Jair Bolsonaro, ele não falou nada até agora. E isso faz parte da boa diplomacia. Eu lembro você que Macron disputava com a candidata Marine Le Pen, de extrema direita, que foi derrotada pela segunda vez na França. Voltando ao Brasil, para fechar aqui o panorama de hoje, uma notícia triste no mundo das artes. A atriz Suzana Faini, de 89 anos, morreu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, vítima de complicações causadas pela doença de Parkinson. Ela estava internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul da cidade. E Suzana nasceu em São Paulo e ela se dedicou à carreira de bailarina dos 19 aos 34 anos. E a estreia dela em novelas aconteceu em 1969, na trama Rosa Rebelde. E no currículo, ela tem interpretações em novelas e séries, como Irmãos Coragem, Dancing Days, Pai Herói, Chiquinha Gonzaga e Hoje é Dia de Maria. No cinema, o primeiro trabalho de Suzana foi no filme Os Paqueras, de Reginaldo Farias, em 1969. A atriz conquistou ao longo da carreira o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o APCA, e também o prêmio Shell. Suzana deixa uma filha. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje e amanhã eu volto, viu? O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Juliano Fonseca, o Ju, meu xará. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.